Começa agora mais um Aprender a Comer, conselhos de nutrição, sempre com a Mariana Chaves. Eu sou o Nelson Ferreira. Olá, Mariana. Olá. Aqui há algumas semanas podem procurar nos podcasts e no nosso site essa edição do Aprender a Comer, onde falamos da teoria da conspiração dos restaurantes, não é? De ali umas táticas até para depois chegarmos à sobremesa e termos ainda barriga para ela ou vontade para ela. Motivou aqui uma pergunta de uma ouvinte que quer saber como devem ser os lanches para controlarmos os níveis de glicémia, como é explicado pela revolução da glucose da Jessie. Também já falamos desta Jessie aqui há algum tempo, não foi? Exatamente. Esta Jessie, a dita bioquímica, autora do primeiro livro, Revolução da Glucose, e ela falava então desta conspiração, do que ela acha que é esta conspiração dos restaurantes, e é interessante esta ouvinte perguntar isto, porque normalmente estes conselhos, a Jessie fala mais em relação às refeições principais, portanto ao almoço, ao jantar, mas também ao pequeno almoço, porque o pequeno almoço é de facto a refeição que mais dita a nossa vontade de comer ao longo do dia e a nossa vontade dos ditos cravings, ou seja, queremos comer alguma coisa, normalmente doce ou salgada, mas muito pouco saudável, e ela explica exatamente que a importância de nós gerirmos os valores de glucose no sangue para a nossa saúde em geral, não só para a prevenção de doenças crónicas, mas também para o nosso bem-estar, exatamente porque as pessoas que se começam a ver presas nestes cravings... E o lanche é uma altura do dia muito propícia a isso, não é? Exatamente. Por isso ela propõe várias estratégias para estabilizar essa glucose também no lanche. Ela fala aqui que nós devemos minimizar os níveis de açúcar, como ingerindo mais fibra, mais gordura e proteína. E que, claro, os açúcares devem ser de uma quantidade controlada, mas o engraçado é que ela nos diz que para nós melhorarmos a sensibilidade à insulina, devemos ter estas táticas antes dos hidratos de carbono, portanto a dita ordem, mas que também não devemos deixar de comer algumas coisas que gostamos bastante. Temos é que saber a que horas e como comer. Portanto, quando é num lanche, temos que saber o que comer antes, para, se nos apetecer muito ir buscar aquela bolacha ou aquele bocado de chocolate, ela fala muito em bolo de chocolate, sabermos que tem que ser depois de termos feito aqui estas ditas manobras que ela fala da fibra, gordura e proteína. Eu parece-me que o objetivo, quer dizer, da Jessie e se calhar de todos nós é aqui promover uma relação também mais consciente e informada com a comida, não é? Quase informação é poder. Quanto mais soubermos sobre nós e sobre o que estamos a comer, melhor. Sem dúvida. E fazemos melhores opções. É isso, temos uma tomada de decisão informada, não é? Sem dúvida. E também ela alerta aqui para nós aprendermos a ouvir o nosso corpo, porque o facto de nós termos os cravings e à tarde apetecer comer o croissant com chocolate, isto tem um significado. Isto não é só porque acordei e hoje apetece-me. E por isso é importante... Às vezes há um lado emocional também. Desculpamos um bocadinho. É verdade. Quer dizer, ele existe de facto, mas às vezes também... É verdade, mas sabes que... desculpa perfeita. Estou mais abatido, mas... E merece, não é? Essa frase que está lá de base uma culpa. Mas a verdade é que se nós mudarmos mesmo, ou seja, se nós aplicarmos isto ao dia todo, começamos a ver, e tenho várias pessoas que dizem passado dias, e no livro dela também há muitos testemunhos, que, bom, de repente essa vontade passou, ou é muito mais esporádica. Como é que isto é possível que isto aconteça? E ela tem esta vertente realmente de educar aqui o público, que eu acho que é o que nós também tentamos aqui fazer um bocadinho, mas principalmente para dar ferramentas, não é? Para que essas escolhas sejam depois sustentáveis a longo prazo, para poder ter impacto na saúde, não é só, de repente, nós falámos, não é? Há uns tempos da Páscoa, no pós-Páscoa. Sim. No pós-Páscoa nós estamos a tomar ali uma medida a seguir a, claro, um evento importante do nosso ano, em que fomos mais exagerados. Agora, aqui, no dia-a-dia, não é normal haver uns dias muito exagerados e outros de grande privação. O que interessa é nós sabermos como gerir, então, esta ordem para que não haja grandes picos de açúcar, picos de insulina, e nós conseguirmos ter uma relação mais saudável com a comida. Como é que isso se faz na prática? O que é que seria, de facto, um bom lanche? Olha, eu gosto muito de explicar às pessoas, eu vou dar vários exemplos, mas gosto de explicar onde é que elas vão buscar a fibra, a dita proteína e a dita gordura. Portanto, as fibras
claro que nos vegetais, mas isto pode parecer absurdo para uns, mas para outros que gostam de padrões mais salgados, não. Portanto, as cenouras em palitos, os tomates cherry, os rabanetes cortados aos bocadinhos, um bocado de rúcula em cima de uma mozzarella ou de uma burrata. Há muitas pessoas que se pelam para comer isso ao lanche e não esperar para comer isso ao jantar. E, portanto, a proteína não tem que ser só o ovo. Também existe proteína nas sementes de cânhamo. Já há muito tempo que não falamos sobre isso, se calhar vamos ter que voltar a falar. As sementes de cânhamo descascadas é uma excelente fonte de proteína. Os iogurtes, o leite também poderá ser para quem o consome, os ovos, o queijo fresco, as alternativas de soja também, os frutos secos também têm proteína, portanto tudo isto tem proteína. O que é que não tem proteína? Comer um chocolate, comer umas bolachas, comer um bolo, a não ser que seja um bolo de claras, não é? Em que pomos menos açúcar. Gorduras saudáveis. Eu acho que aqui os frutos secos têm um papel importante, o azeite no tempero também. Falava há pouco burrata e mozzarella, é uma coisa que a Jessie fala bastante. Burrata é feita com natas, é um bocadinho como o iogurte grego, não é? Que leva natas e não é só, portanto tem bastante mais gordura do que o iogurte regular. Por isso, isto antes de ir comer o bocado de bolo, a tarte, ou o bocado de pão branco, ou mesmo a fruta. Ela fala exatamente disto. Portanto, não é para tirar a fruta, atenção. Depois também não é para tirar a fatia do pão. E estamos a falar de medidas de saúde, não é? Mas o pão tem que ser integral. O pão deveria ser integral para que a glicemia seja mais estável, mas se quiseres branco, tens que cumprir a ordem. Como assim? Tens que cumprir a ordem, ou seja, no início tem que haver a fibra, tem que haver a proteína, se tiver gordura melhor, e o pão vem só no fim. É como aquela história que falávamos do restaurante, que é, se comeres o pão no início, ele não está revestido. Ela até fala, ela diz que veste os teus hidratos de carbono, ela usa essa expressão. E como é que é o veste? É quase como se cobrisses com fibra, cobrisses com proteína. Portanto, eu como uma salada antes de comer o meu prato principal, e se eu quero comer o meu pão, eu ponho no fim. Num lanche, como é que isto se faz? Eu como os meus frutos secos no início, se calhar vou deixar um bocadinho para pôr dentro do meu iogurte, e no fim eu vou buscar uma minha fatia de pão, com o queijo, com a manteiga, com o azeite de preferência, ou com um ovo mexido. Portanto, agora estávamos a lembrar a teoria dos restaurantes, não é? Põe o pão no início. Pão no início, a seguir apetece-nos imensa sobremesa, não é? Já subiu a glicemia, já desceu, vem à sobremesa. Mas, portanto, claro que também tem a ver com a quantidade. Portanto, se nós comermos uma fatia de pão do tamanho da nossa palma da mão, de pão branco, no final deste revestimento de fibra e proteína, é muito mais provável que a nossa glicemia esteja estável. Mas ainda assim eu tenho que dizer que os vários estudos têm mostrado que essa mesma quantidade em diferentes pessoas vai ter picos de glicemia diferentes. E a razão que nós achamos hoje em dia que é a causa é a microbiota diferente. E quanto melhor a nossa microbiota, mais diversificada, que nós conseguimos melhores resultados, ou seja, picos menores. Portanto, isto acaba por ser aqui uma junção de várias coisas. Mas não quero deixar de dar os exemplos. Vamos lá. Então, olha, ela fala da burrata com rúcula, com umas nozes pecan, portanto frutos secos, e a fruta, ela está a dar um exemplo do pêssego, temperado com azeite. Isto quase parece uma salada. Mas sabes que isto é uma salada típica das mulheres adorarem, por exemplo. As mulheres adoram pôr fruta na salada. Portanto, isto é um bom lanche. Depois, ela dá outro exemplo muito engraçado, que é a melancia com hortelã, uns frutos secos lá para dentro, e depois uns vegetais, que são quais? O rabanete, super importante para as mulheres, para a questão, principalmente da menopausa. Depois, temos também aqui o clássico do iogurte grego com fruta e frutos secos. Isto é uma coisa que os portugueses fazem com alguma regularidade. O iogurte normal com uma fruta com menos índice glicémico, ou seja, os frutos vermelhos, e um bocado de manteiga de frutos secos, manteiga de caju, de amendoim, exato. Uma dessas. Depois o pão integral com o queijo normal, uma rúcula e um bocado de frutos secos. Cá está, eu agora disse a ordem diferente, tenho que dizer a ordem correta, frutos secos no início, exato, e o pão com o queijo e a rúcula a seguir. Ou então o clássico, frutos secos, queijo e a fruta no final. O pão integral, por exemplo, com o hummus, ou com, deixa aqui a sugestão, com patê de atum feito com iogurte, está ótimo, ou com ricota, ou com queijo coarco. E agora temos umas vertentes, não é? Do lummus, portanto é um hummus feito com tremoço, que é espetacular. Eu não apanhei, eu adoro tremoço. Olha, vais fazer um sobre esse. É mesmo bom, e mesmo bom para a glicémia, cá está, para a revolução da glucose. Portanto, assim, imagina, fazemos este pão integral, tamanho da palma da mão, com o nosso hummus, ou com o nosso queijo, a rúcula, comemos os frutos secos, no final queremos ir buscar o nosso quadrado de chocolate, ele não vai ter tanto impacto na nossa glicemia como se
a meio da tarde, espera lá que eu vou só buscar ali um bocado de chocolate. Claro. O problema é que nada disto que tu explicaste está à venda numa vending machine do escritório. E esse também é um dos truques, se calhar, começar a preparar o lanche. É isso. Eu acho que temos que fazer um sobre esse. Especialmente, Nelson, tem que dizer para os homens. É? São mais preguiçosos? Não sei, eu acho que há aqui aquele Tem complexo mais craving que de ir à máquina não buscar vou levar nada. Não, é mais o sai de casa. Não vou levar nada. As mulheres levam carteiras, levam mochilas, levam tanta coisa atrás. E lancheira, claro. Claro. Eu trago a minha lancheira. Tenho sempre muita Boa. fruta e muitos frutos secos também. Que maravilha. Falamos do lanche. Aqui a pergunta de uma ouvinte. Como é que ela se chamava? Já agora deixamos-lhe um agradecimento e já sabe que... Carla, não era? Carla Simões. Carla Simões, obrigado pela pergunta que lançou aqui à Mariana Chaves. Podem sempre enviar as vossas sugestões. Qual é o e-mail? É o ouvinte? Não. Temos marianachaves@observador.pt. É o mais direto para colocarem perguntas aqui à Mariana Chaves e a gente pode sempre dedicar um programa a isso. Já sabe, quem ouvir no Spotify tem sempre por lá uma pergunta relativa a este episódio que podem responder. O Aprender a Comer está de regresso de hoje a uma semana. Obrigado, Mariana. Até lá. Obrigada, até lá.